galera, tudo bem? Hoje, dando continuidade aos nossos podcasts aqui no Projeto Arte da Escrita, seja bem-vindo vocês, se inscrevam no canal aí, divulguem pra galera. Hoje trazemos um pouco sobre a escritora Safira. E boa noite, Safira, tudo bem? Eu queria saber de você o seguinte: comenta um pouco sobre quem é a Safira, a sua idade, os seus hobbies, pra galera te conhecer melhor. Boa noite, Rafael. É uma honra ser chamada para minha primeira entrevista. Bom, a Safira tem 19 anos e é muito estranho porque quando eu era mais novinha eu achava que sabia quem eu era, sabia o que eu queria ser, sabia o que eu queria fazer. E hoje eu me vejo totalmente diferente. Eu sou uma pessoa que estou me descobrindo, então uma pessoa que não sabia quando começou a escrever, não sabia nem o que escrever. Hoje eu já tenho os meus autores prediletos, os autores que fizeram a minha personalidade, grande parte da minha personalidade como escritora. Eu tenho dúvidas sobre mim mesma, eu ainda estou em constante aprendizado e constante descoberta sobre a minha personalidade e o meu caráter. Eu acho que o que mais me define hoje seria a palavra inconstante ou talvez a frase, né, em processo de desenvolvimento, sei lá, de evolução, eu ainda preciso conhecer. Pois é, Safira, todos nós estamos em constante aprendizado, né? Até porque somos alunos da vida. Eu queria saber de você o seguinte: qual é a sua inspiração para escrever os seus poemas? Comenta aí pra gente entender melhor. Por mais macabro que isso talvez possa soar, a grande inspiração para eu escrever qualquer obra minha são, na maioria das vezes, tragédias. A perversidade humana é o que move as minhas histórias. Por que aquelas, nossa, só escreve livro macabro? Não é isso, é que o meu intuito com os meus livros e com a minha escrita é ensinar para as pessoas que a gente nunca conhece exatamente o outro. A gente não sabe da história das pessoas, a gente não sabe por que elas fazem isso. E eu vejo que a gente tem um grande instinto humano de julgar as pessoas antes de saber nada. A gente julga pela cor, a gente julga pelo estilo, a gente julga pelo jeito de falar. Quando eu aprendi isso, quando eu cresci, comecei a me questionar por que a gente julgava sem conhecer nada, quando eu me peguei julgando o meu próximo, eu falei assim, eu preciso falar para as pessoas que isso está errado, que a gente tem esse instinto ruim dentro da gente. Então os meus livros, eles são grande parte dele baseados em tragédias, mas que ficam ocultas. Eu gosto bastante de levar os meus leitores a julgarem também, a apontarem, a questionarem muito, a liberarem este instinto, que para mim é um instinto bem primata, um instinto bem ruim mesmo, e para no final do livro eu surpreender eles, falar assim, cada um tem os seus traumas, cada um tem todas as suas dores, a sua bagagem emocional, então a gente nunca pode julgar o outro. E vindo disso, a maioria o que me move a escrever isso, na maioria das vezes são tragédias. Eu pego as coisas ruins porque são essas histórias que fazem as pessoas serem quem elas são. Excelente resposta. Essa questão de que a gente nunca conhece o outro é bem interessante, né? Porque a própria filosofia mostra que a gente não conhece a si mesmo, quem dirás o outro. Mas partindo dessa ideia, Safira, com quantos anos e há quanto tempo você escreve suas obras? Quando eu era novinha, que eu só lia HQs, quadrinhos, e eu entrava nesse universo mais pra infância, né? Eu não lia realmente, eu não tinha o hábito de ler livros que fossem mudar o meu intelecto ou algo do tipo. Eu gostava bastante de escrever contos, como se fossem histórias, mas bem pequenininhas, com aquela moral no final, bem estilo fábulas. E aí isso nos meus 12, 14 anos. Quando eu comecei a escrever mesmo foi a partir dos 16, porque eu peguei com 16 anos, eu comecei a realmente conhecer histórias inovadoras que faziam eu mudar o meu pensamento, eu mudar a minha pessoa, eu mudar a Safira.
E eu peguei e falei assim, eu preciso fazer isso, eu preciso escrever, eu preciso mudar as pessoas dessa mesma forma. E aí eu queria surpreender. E aí com 17 anos, que foi quando eu comecei a escrever Os Corpos de Palmas, e que eu peguei e falei assim, cara, o meu objetivo não é mais surpreender, o meu objetivo é ensinar, é emocionar, é passar algo. Mas com 16 anos eu comecei a escrever. Muito bom esse pensamento, Safira. Você com 16 anos, né, já despertou esse grande pensamento em querer passar os seus conhecimentos. Isso é bem promissor. Mas então, ainda sobre os seus trabalhos, você tem um livro chamado Os Corpos de Palmas, como você acabou de falar. E eu vi que na plataforma Wattpad, esse livro tem mais de 5.000 visualizações. Comente um pouco sobre a sinopse desse livro. Qual era a sua ideia quando escreveu ele? Bom, esse meu livro eu costumo dizer que é o meu xodózinho, porque a trilogia Os Corpos, que esse é o primeiro livro, no caso, Os Corpos de Palmas, ela foi os primeiros livros que eu escrevi realmente não para ganhar visualizações. Eu peguei e falei assim, cara, eu vou ensinar, eu vou passar alguma coisa. Então eu planejei esse livro. A história trata-se de uma menina que é muito traumatizada no livro, passou por diversas lutas e ela precisa vencer tudo isso, ela precisa superar. Só que é muito legal, assim, a história, porque eu ainda acho que eu preciso evoluir muito como escritora, passar a mensagem que eu quero, mas a história eu acho legal porque é incrível como que o ser humano tem uma força gigante de superação, de determinação, sabe? Eu vou vencer, eu vou lutar, eu vou conseguir. Ao mesmo tempo que ele é capaz de destruir a história de outras pessoas com atitudes, com palavras, com ações. Então, assim, essa história me marcou muito porque eu coloquei a realidade de muitas pessoas. Eu quis mostrar a realidade das nações no mundo. Assim, a gente olha de fora e acha que as pessoas são perfeitas, que as pessoas não têm problemas, mas elas têm sim. E isso, o meu livro trata muito sobre isso, problemas que ficam camuflados. Eu escancaro logo no prólogo esses problemas. E o que eu achei mais legal, que eu trabalhei bastante também, foi o fato dos personagens serem característicos do Brasil, sabe? Eu via muitas histórias na plataforma do Wattpad que ela é brasileira, mas a menina não tinha traços de uma pessoa brasileira, não tinha sobrenome de uma pessoa brasileira, não tinha descendência nenhuma, assim, das pessoas que vieram pro Brasil desse processo de miscigenação, e a minha personagem principal ainda é uma índia. Então, tipo, eu coloquei bastante índios, negros, fiz bastante essa mistura que a gente vê no nosso país. Eu coloquei no livro e eu achei isso bem interessante também. Resumindo tudo isso, a minha ideia inicial era as pessoas se identificarem com a história, sabe? Elas se verem em alguns personagens, se verem em algumas situações, não ter aquilo de padrão de beleza que a gente vê em livros, em filmes, em séries. Não tem isso no meu livro. E é isso, além de, claro, passar uma mensagem, não ter aquilo de, eu vou escrever qualquer coisa só para distrair o leitor. Safira, é muito importante destacar esse seu comentário sobre escrever o que muitas pessoas sentem. Através desse pensamento, você acredita que a sua escrita é mais para desabafar ou ajudar mais as pessoas? E por quê? Você teve algum feedback de algum escritor sobre isso? Rafa, eu confesso que o meu livro, assim, no meu ponto de vista, eu acho que ele tem um pouco dos dois. Os três, assim, mas principalmente o primeiro, é mais um desabafo. Como eu disse aquilo antes, esse ponto do ser humano de julgar sem saber é algo que me machuca muito. Então foi um desabafo
os livros de uma forma assim, gente, vamos parar, porque olha o que isso está causando, olha o que a gente está fazendo com com os outros seres humanos, outras pessoas como nós. Olha o que a gente está fazendo ao nosso próximo. Então ele é um desabafo, mas eu acho que é um desabafo que ajuda. É um desabafo que faz as pessoas pensarem, porque elas começam a ver as consequências daquele julgamento, daquele preconceito, né? Daquele julgamento precoce. E eu não tenho um autor específico ou um livro específico, porque eu comecei a escrever essa história baseado muito em séries e filmes. Mas eu confesso que são livros mais como o Diário de Anne Frank. Por exemplo, é um livro que se parece muito, porque esse livro que eu acabei de citar, ele é também um desabafo, é a vida de uma menina. Só que a gente observa, através daquilo ali, como a crueldade humana é assim, passa do limite muita coisa. Então a gente aprende, mesmo que seja um desabafo, mesmo que seja só um diário, você acaba aprendendo. É assim que eu vejo o meu livro. É legal você falar sobre a escrita da Anne Frank. Eu conheço um pouco da história dela e, na minha opinião, a Anne, né, ela teve essa questão de sofrimento, né? E ela escrevia muito sobre isso no seu diário, né? Ela relatava muito o quanto ela sofria, né? Opressão, enfim, tudo com aquela questão do período nazista. Na sua opinião, você concorda que a escrita é capaz de ajudar as pessoas que sofrem com a depressão? O que te faz pensar sobre esse assunto? Com certeza, Rafa. Eu acho que a escrita, assim como qualquer arte, é capaz de ajudar a gente, principalmente em questões psicológicas. Eu queria muito conseguir ajudar os meus leitores nesse meio, porque eu percebo que o meu livro, tratando de temas tão fortes, principalmente tratando de temas tão pesados psicológicos, eu vejo que muitos deles se identificam, e eu não sei se os meus livros ainda estão no ponto de ajudar. Mas assim, eu vejo que eles mostram que você pode ser ajudado, você pode buscar ajuda. Isso não a gente tem que quebrar aí o pensamento antigo de que eu não posso pedir ajuda, ou de que vai passar, ou de que a depressão é frescura. Eu vejo como a depressão hoje está matando várias pessoas, sabe? Não só a depressão, a ansiedade. Eu sofro de ansiedade, eu sei como que é terrível a vida de uma pessoa com ansiedade, principalmente porque eu me recuso a tomar os remédios, porque quando começou que me indicaram, eu era muito novinha, então tipo, eu não acho isso saudável. Pessoas com síndrome do pânico, assim, tem várias doenças psicológicas, e eu acho que a escrita, sim, ela, não sei se talvez consiga tanto ajudar você nesse ponto, mas eu acho que ela consegue te levar a procurar ajuda, a buscar ajuda, a ser ajudado. E isso é fantástico. Eu acho que é isso que todo mundo precisa hoje. Tá aí o outro lado da moeda, né? Usar a escrita para procurar ajuda. Boa sacada isso. Bom, ainda sobre a depressão, você acredita que quanto mais uma pessoa escreve, mais ela amplia sua visão de mundo? Com isso, você acha que amadureceu mais praticando a sua escrita? E por quê? Olha, eu posso estar errada, isso é uma opinião bem particular minha, mas eu acho que eu amadureci mais lendo do que escrevendo. Assim, com o costume de escrever e fazendo isso todo dia, eu aprendi como falar, como passar uma mensagem, como surpreender, como emocionar, algumas coisas, como levar o leitor a pensar de uma forma, e isso é fantástico. Mas ler ampliou a minha visão de mundo, ler me fez evoluir, ler me fez mudar. Então, eu não sei se isso é com todo mundo, isso é bem particular meu, mas eu acredito que eu só escrevo hoje o que eu escrevo, e eu só tenho a consciência que eu tenho hoje, que eu sei que ainda está muito novinha, ainda precisa mudar muito, mas eu só tenho essa consciência um pouquinho melhor do que antes, por causa da minha leitura, por causa do hábito que eu peguei de ler, me botar no lugar das pessoas, e aí a escrita é uma consequência,
do meu processo evolutivo, vamos dizer assim. Eu escrevo hoje para passar o que eu aprendi com a leitura. Para você ver, né, eu falo direto isso para os meus alunos, né, a importância de exercitar a leitura, né? Não é somente o que o texto diz, como eu sempre falo, mas como o texto diz aquilo. E você também discutir também as suas ideias com o texto. Mas, assim, não podemos deixar de citar, né, sobre a questão da ansiedade que você comentou. Não somente ela, Safira, mas também as questões de melancolia profunda e crises existenciais são transtornos psicológicos que estão em evidência em nosso dia a dia mesmo. Sendo assim, deixa uma mensagem para a galera comentando sobre o porquê que você acha que torna as pessoas mais depressivas, especialmente em adolescentes, porque assim, o meu público, os meus alunos são a maioria adolescentes. Então, na sua opinião, o que você acha que torna as pessoas mais depressivas, na opinião da Safira mesmo? Algo assim bem pessoal. E claro, qual seria o conselho que você daria a essas pessoas que estão passando por esses indícios de depressão, vamos dizer assim? Bom, eu acho doenças psicológicas muito complexas. Não dá pra generalizar assim. Existe talvez uma maioria, mas não dá pra generalizar. Muitas coisas podem desencadear a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Não tem uma coisa assim, é isso que acontece. Na minha opinião, claro, são doenças muito, muito pessoais das pessoas e que elas conseguem muitas das vezes esconder, por mais triste que isso seja. Eu tenho no meu pensamento que hoje, principalmente nos jovens e nos adolescentes, a depressão ela chega por causa da pressão. Com as redes sociais, a facilidade de você conseguir alguma coisa, os jovens ele precisa estar sempre ligado no 220. Ele não pode sofrer, ele tem que estar ostentando, ele tem que estar sendo o mais inteligente da turma, mas ao mesmo tempo mais engraçado, o que mais se diverte, o que mais curte, o que tem uma vida social extremamente lotada, mas ao mesmo tempo tem tempo para ler, tem tempo para estudar. Eu acho que a pressão que hoje o adolescente sofre por estar o tempo inteiro ligado ou por ter que estar o tempo inteiro ligado, acaba desencadeando dele primeiro uma ansiedade, depois uma depressão, depois uma síndrome do pânico. Eu acho que isso vai piorando com o tempo e as pessoas infelizmente ainda não percebem. Bom, gente, o meu conselho é algo que eu faço, que eu pratico, porque eu sei que o meu psicológico também tem dias que não tá muito legal e eu já sofro de ansiedade. Então, o meu conselho para todos os adolescentes que estão escutando, para os jovens, você não tem que fazer o que as pessoas fazem. Você não tem que estar o tempo inteiro sabendo de tudo, tá? Uma nota baixa não define você. Uma atitude errada, uma atitude precipitada não define o seu caráter. Você vai aprender com alguns erros você tem que cometer para aprender. Você não precisa ostentar nada, você não precisa saber o que você quer ser para sempre no futuro. Você pode ter um tempo para si, sabe? É normal precisar de ajuda. Você não precisa esconder o seu sentimento ou que você não tá legal, sabe? Você precisa de ajuda? Procure ajuda, busque ajuda, procure pessoas que te façam bem. Não fica tentando ficar perto de amizades tóxicas, sabe? Pessoas que te deixam pra baixo, pessoas que forçam você a fazer coisas que você não quer, sabe? Busca sempre evoluir coisas que te façam bem e tá tudo certo. Não tem problema estar mal, não tem problema querer um tempo pra si, não tem problema se afastar de pessoas, tá? Você tem que priorizar a sua saúde mental, a sua saúde, viver bem e estar bem consigo mesmo. Então, Safira, eu estava aqui analisando o seu áudio com mais calma, né? E realmente isso que você traz da pessoa, da pressão, é algo muito realmente complicado, porque não somente na adolescência, né? A pressão existe para todos, mas principalmente na adolescência, porque vem aquela pressão, aquela carga da pessoa não saber o que ela quer do seu futuro, as dúvidas, as incertezas, enfim, toda aquela produção a vapor de conhecimento,
excesso de informações desnecessárias, entendeu? Então tudo isso acaba muitas vezes afastando o adolescente do foco dele. E é uma idade que precisa sim manter uma atenção especial em relação a isso. É muito importante essa sua fala, é algo muito pertinente. E eu, como professor, concordo plenamente. Como ser humano, é algo que é indiscutível. Com isso, através das ideias da Safira, o projeto Arte da Escrita fica por aqui. Espero que vocês levem essa questão da Safira como reflexão mesmo, de ponta, principalmente os adolescentes, mas a todos que nos escutam, porque é algo que deve sim ser discutido, deve sim ser pensado. Se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho para as nossas próximas notificações. Se inscrevam também no canal da Safira, que é Fases de Safira. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, que ela trabalha também em vídeos que fazem você refletir bastante. E é isso, gente. Até a próxima e tchau, tchau.